todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, no dia de hoje. E coloquemo-nos como pacientes obedientes, entregues nas mãos dos médicos, dos farmacêuticos, dos manipuladores das forças astrais, para que eles possam recuperar a nossa saúde, a nossa vitalidade, as nossas forças físicas, as nossas forças espirituais, para que nós, quando sairmos daqui, que nós saiamos felizes, contentes, por todo o carinho, por toda a atenção que a espiritualidade superior nos ofereceu. Mas para isso nós temos sempre que estar de corpo e alma aqui nesse momento, para que realmente o trabalho desses nossos amigos sejam facilitados pela nossa entrega. E esse trabalho começa com a leitura do texto que vai nos preparar para o estudo das páginas do Evangelho no dia de hoje. Boa tarde. Riqueza para o céu. Livro Fonte de Vida, Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Ajuntai tesouros no céu. Jesus disse em Mateus 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal, beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo.
E agora vamos ouvir os estudos da nossa irmã Edna, que vai continuar o capítulo 25 do Evangelho. Evangelho? Deixa eu te ajudar. Acho que conseguiu. Tá ruim. Tá meio ruim. Queria puxar mais para trás. Não, aqui está. Tranquilo, tranquilo. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus os nossos sonhos está nos trazendo as áreas para esse momento. Na tarde de hoje. Puxa isso aqui para cá, por favor. Alguns ajustes técnicos. Esse é. Bom, na tarde de hoje nos cabe dissertar sobre o capítulo 15, intitulado... Está desligado? Desliga. Buscai e achareis. E o subtítulo é Observai os pássaros do céu. Esse capítulo, como já foi falado aqui na semana passada, né? Nós estamos em cima da lei do trabalho, né? Que nos foi a alguns outros livros, como esse aqui, Educação dos Sentimentos, né? É um livro muito interessante, do Jason de Camargo. Nós temos também aqui para a nossa reflexão o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. Estou achando esse som muito estranho. Esse som está... E o Evangelho, que é a base, né? Como início, nós vamos ler o item número 5 desse mesmo capítulo, para que a gente possa entender o que é buscai e achareis. Kardec nos diz, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedis a assistência dos bons espíritos e eles vos virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos serão dados. Batei à nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal, esse é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, esse item número 5, a gente pode classificá-lo como receita de paz. E a gente vai refletir sobre essas questões. Sabedores que somos, que esse aqui é o caminho para nos levar à felicidade. Quem aqui já é feliz? Quem já desfruta de uma felicidade completa?
Quem está seguindo o roteiro das bem-aventuranças que Jesus nos deixou? Não precisa levantar a mão, porque nenhum de nós ainda está seguindo esse roteiro. Por isso nós estamos vivendo num mundo tão conturbado. Porque nós escolhemos entre o extremo da paixão e o extremo da dor. Porque diz a Joana de Ângeles que quando o Espírito entra na vida, se locupletando com as paixões, naturalmente o extremo contrário será a dor. Isto é, quem entra na vida pelo prazer vai sair pela dor. Então é preciso que a gente compreenda que essa questão não é que a gente tenha que deixar de ser apaixonado por isso, aquilo outro, não. Até porque quando nós vamos iniciar um projeto, uma vida, um casamento, uma profissão, uma palestra, nós temos que nos apaixonar por aquele termo, nós temos que nos apaixonar por aquele texto, nós temos que nos apaixonar por aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, porque é a melhor energia que nós vamos dar. Só que, até mesmo para o amor, esse excesso de paixão torna-se uma doença. É preciso que a gente faça essas nossas escolhas com propriedade, que ainda está sendo difícil. Por que nós não temos ainda facilidade para fazer essas escolhas corretamente? Porque nós ainda somos um bando mesmo, de espíritos atropelados dentro da nossa própria vida. Nós estamos aqui hoje lendo essa lição. Nós estamos no Evangelho, que é o remédio para todos os males. Eu digo que até para dor de dente o Evangelho serve. Só que nós lemos apenas. Nós apenas ainda estamos lendo, já decoramos algumas coisas. Do Livro dos Espíritos também já decoramos algumas questões, mas isso não é importante, isso não é interessante. É preciso que a gente entre dentro desse Evangelho, entre dentro dessas pedidas, dessas pegadas que o Cristo nos deixou, para que a gente realmente possa entender que ainda estamos atrapalhados, mas nós temos um roteiro seguro. É preciso que a gente saiba fazer essas escolhas para que esse roteiro possa ser realmente seguro. Assim sendo, para que a gente possa fazer escolhas, é preciso que a gente tenha, em primeiro lugar, conhecimento de nós mesmos. Porque se a gente não se conhece, a gente não vai entender como escolher. A questão 919 do Livro dos Espíritos, ditada por Santo Agostinho, ele nos fala muito bem sobre essa questão, e o Geison de Camargo também nos fala aqui. Para não trazer muitos livros, a gente vai aproveitando, né? Então, aqui, olha. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi utilizada por Santo Agostinho para responder à questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec havia perguntado sobre qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A resposta veio concisa e eloquente. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Observemos que o meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento. Isto é, eles devem se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais são as suas obrigações consigo mesmo e com a sociedade em que elabora, em que trabalha, em que vive, né?
Ele necessita estudar mais para saber a respeito das suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo e de como realizar a transformação necessária em sua vida. Por quê? Vamos fazer um parêntese aqui. Quando nós estamos no plano espiritual, que nós estamos nos preparando para reencarnar, o nosso protetor, o dirigente da nossa reencarnação, aquele espírito ou aquele grupo de espíritos vai trabalhar conosco aqueles nossos pontos necessários para que a gente chegue aqui habilitado a fazer aquela escola valer a pena. Somos projetos e estamos aqui estudando para fazer valer a pena a nossa estadia. Estamos fazendo a prova. Mas o que é que nós fazemos quando nós chegamos aqui? Nós vamos escolher exatamente nós vamos estar em cima daquele programa. Nós geralmente burlamos o programa. Nós burlamos. Por quê? Porque nós temos aquilo que é necessário para a condução da nossa vida, para que a gente não se perca. A gente tem um roteiro que a gente estudou lá, só que lá a gente está vendo tudo muito bom, muito lindo, muito maravilhoso. Quando nós vestimos um corpo de carne, é que a coisa começa a complicar. Por quê? Porque os excessos, nós não nos locupletamos com o que é essencial. Nós queremos os excessos, nós queremos, ao invés do necessário para a nossa condução, para a nossa vida, para a nossa estadia aqui, nós queremos o supérfluo. E é justamente entre esses dois extremos onde a gente vai conseguir fazer nada mais, nada menos da nossa vida, a maioria de nós, do que arrumar encrenca para cada um de nós. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, e se a gente não tiver cuidado realmente, a gente vai passar para outro planeta de provas e expiações. A Terra está ascendendo. A Terra daqui a pouco vai se transformar num planeta de regeneração. E ai de nós, como dizia Jesus, que não acompanharmos esse progresso moral. Nós iremos estar sendo sugados, entre aspas, atraídos magneticamente para um outro planeta, onde a nossa energia se afiniza com a energia desse planeta. Então, se a gente aqui está buliçoso, cheio de excessos, cheio de má vontade, cheio de preguiça, a gente também vai ser atraído para um planeta onde a gente tenha rédea curta. Lembremos alguns que já viram a questão da nossa vinda do planeta Capela, né? Então, a gente chegou aqui, se dividiu em vários grupos, né? E os que primeiro voltaram foram os... Ih, meu Deus, agora fugiu. Jesus. Oh, Jesus amado, deixa eu ver aqui se eu me lembro. Era para descontrair mesmo. Quem que primeiro voltou, Edisa? Indianos. Daqui a pouco eu me lembro. Então, voltaram primeiro aqueles que estavam com o coração mais leve. Mas diz Emmanuel que ainda hoje, os egípcios voltaram primeiro. Mas Emmanuel disse que ainda existem capelinos muito endurecidos no planeta Terra. Ainda não voltaram. Então, se a gente tem essas verdades contadas por espíritos, que, por exemplo, Emmanuel, considerado o evangelizador dos brasileiros, e
imagina aquilo que a gente não tem condição ainda de saber. Porque isso aí são toques que eles dão para a gente. Mas a gente não sabe tudo dessas particularidades. Porque a gente não tem ainda compreensão, nem tolerância moral, nem espiritual para entender e para aceitar. Porque nós temos muitas dificuldades ainda em aceitar aquilo que a gente está passando no momento. Nós estamos num momento de bastante desordem moral, social. Por quê? Porque as nossas escolhas ainda não são boas. Então, se as nossas escolhas não são boas, nós temos que nos conhecer para que a gente possa fazer escolhas melhores. E aí a gente vai voltar para ver o que é que Santo Agostinho continua dizendo, como é que a gente deve se pautar para se conhecer melhor. Ele diz: necessitamos estudar mais para saber a respeito das nossas emoções e sentimentos, a respeito do nosso psiquismo e de como realizar as transformações necessárias na nossa vida. No prolongamento à aludida resposta, foi ainda colocado que o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual. E a gente vai perceber realmente isso. A gente tem, às vezes, uma dificuldade de fazer um estudo. Mas a gente está a instante aqui, a gente aqui quebrando cabeça, querendo saber, querendo entender o que é aquela frase. E às vezes a gente estica o braço, pega um livro, abre e a gente está na página que a gente tem a própria resposta. Gente, isso é uma resposta para nós. Isso é, como diz o ditado popular, um tapa de luva na nossa cara. Porque é assim, olha, observa, tem alguém contigo, tem alguém te intuindo. Se você quer uma resposta e você foi intuída a tê-la através desse livro que você pegou, é preciso que a gente seja espírito curioso, é preciso que a gente esteja querendo, que a gente seja ousado. Ousar no bom sentido não é maledicência. Ousar no bom sentido é a gente querer mais, é procurar mais, porque a espiritualidade nos conhece exatamente pelas nossas questões de ansiedade nesse sentido, de procura. A nossa procura, o nosso desejo do melhor é que vai chamar a atenção da espiritualidade melhorada para nos ajudar. Então, ele aqui diz que a gente precisa se conhecer e saber também aquilo que a gente está querendo, porque se a gente não aguça essa vontade, a gente não vai ter muita ajuda. E ele ainda diz assim, nossa, olha, é como o rapaz, a criatura que está, o menino, o adolescente que está fazendo a prova, estudou, aí chega lá na prova, não faz grande coisa, mas faz uma prece ao Senhor e diz assim, olha, Senhor, eu não colei, eu fiz o que eu pude, eu não entreguei a prova assim que eu recebi, porque eu estava pensando a respeito das respostas, mas aqui tem perguntas que eu nem entendi, então eu estou entregando a minha prova, não sei qual a nota que você vai me dar, mas pela minha boa vontade, eu acredito que pelo menos 2 eu mereço. Isso é a nossa vida, isso é a nossa encarnação. Então a gente vem com uma folha que já foi escrita, mas que a gente não está lendo. Que a gente tem aqui que fazer as nossas provas, os nossos trabalhos, mas a gente às vezes tem preguiça de fazer, a gente fica querendo o melhor, a gente deixa aquilo que é necessário para se levar, a pegar ao supérfluo, e esse excesso é o que causa a nossa dor. Esse excesso de não querer o essencial e se partir para o supérfluo é que faz com que nós tenhamos neste momento, quer dizer, não só nesse momento, de muito tempo para cá,
essa crise de ansiedade na nossa sociedade. Essa crise de ansiedade que não faz a gente se saciar com aquilo que a gente tem. Não faz com que a gente se paute através das palavras de Jesus. Não faz com que a gente vá ao Evangelho beber na sua fonte, essa fonte inexaurível de amor, de compreensão, de explicações claras para as nossas dores. A gente não vai. Então a gente se aturde, como diz a Joana de Ângeles, de ficar aturdido com as nossas próprias ideias. E isso faz com que nós tenhamos um mundo de conturbério íntimo e exterior. Porque se a gente quisesse realmente fazer o melhor, a gente tinha todas as possibilidades. Mas a gente faz o quê? A gente quer o que o outro tem. A gente quer o marido do outro, a gente quer o boi do outro, a gente quer a casa do outro, a gente quer o banheiro do outro, a gente quer a roupa do outro, a gente quer a cor do cabelo do outro. Isso é febricitante. Isto é adoecer a nossa alma. Tem gente hoje que está tão ansiosa que esta semana, não vou dizer o nome, vocês não sabem, eu fui perguntar a uma paciente pela sobrinha dela e pode crer, ela falou, eu deixei o telefone aberto, ela falou 1h30. Eu atendi o paciente que estava na cadeira, conversei, fiz outro orçamento, fiz aquilo tudo que eu queria e a criatura no telefone. Por fim, eu falei assim, olha, a sua sessão acabou, tá? Faz 1h30 que você está falando. O quê? 1h30? E assim, tererê, 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 sem respirar. Excesso de informação, excesso de ansiedade, excesso de falta de tranquilidade, se é que a gente pode dizer isso. Adoece a alma, adoece o nosso corpo, a gente não come direito, a gente não toma água, a gente não respira direito, a gente não faz nada direito com ansiedade. E a gente vê um mundo como nós estamos vendo hoje, com tanto estudo, tanta facilidade, tanto evangelho que a gente pode fazer, tanta gente, tanta coisa boa na internet, e muitas das vezes a pessoa só clica no botão errado, quer dizer, clica no botão da paixão, dos excessos, das coisas que não vão levar a gente a criar uma nova, digamos, sementeira na nossa vida. Por conta desses excessos todos, é que vocês, não sei, não sabiam o tema, mas para quem sabia o tema, achava que ia chegar aqui hoje e encontrar pássaros voando, aves voando, florzinhas por aqui, por ali, por acolá. Gente, quando Jesus disse, observar os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro, busca e acha, bate e a porta se abre, é porque ele sabia dessa nossa ansiedade, ele sabia que nós somos ansiosos, a gente ia trabalhando para isto. Deus sabe tudo do que nós necessitamos, mas nós nem sempre queremos saber dessa história de que Deus sabe tudo. Por quê? Porque a gente vai bater com aquilo que a gente quer, né, Lu? A gente vai bater com aquilo que a gente quer. Eu quero isso aqui, quero ver, vou pagar para ver. Ainda diz isso. Meu amigo, pague. Pague para ver. Pague bastante. Mas também se prepare. Porque a rebordosa dói. Quando essa dor vem, quando essa resposta vem, com a falta de respeito à lei divina, ela dói muito. É preciso você ser muito homem ou muito mulher, muito espírito, para dizer, eu estou me conhecendo. Isso aqui
foi a minha falta. Isso aqui foi o meu escorrego diante da lei divina. Então, eu vou ter que passar pelo AER. Arrependimento, expiação e reparação. Quando a gente toma um susto, a gente já se arrependeu. Mas se arrependeu de quê? De um gozo, de uma paixão, de uma beldade, de uma boa vida, de algo extraordinário que a gente viveu na nossa vida. Mas tudo na vida começa e tudo também tem fim. Tudo tem fim. Mas o excesso do início, a dor onde nós estamos chegando, nesse ínterim, há muita coisa que a gente aprendeu, há muita coisa que a gente sofreu, há muita coisa que a gente deixou de fazer por nós mesmos. Por quê? Se a gente tivesse utilizado pelo menos um pouco da paixão, porque ainda não estamos nesse mundo e ainda estamos a braços com essas paixões. Mas se a gente tivesse lembrado do Evangelho, lembrado de Jesus, pensado em Deus, existe uma lição no livro, eu devia ter deixado o celular aberto nisso. Existe uma lição no livro Filhos de Deus, na lição número 11, que é uma dissertação que a Joana de Ângeles faz com relação a Deus. É a coisa mais linda. A energia de Deus é uma energia tão poderosa, que ela remove os nódulos da nossa alma, ela remove as nossas doenças, ela remove o nosso temor, nos dando coragem para seguir, porque é difícil nós estarmos nesse momento no mundo para que alguém não tenha um temor, para que alguém não tenha uma insatisfação, uma insalubridade na vida, na sua própria alma, diante essa coisa arrojada que nós vivemos atualmente. É muito difícil a gente continuar sem Deus. Todo esse conturbério que nós estamos vivendo é a falta de fé. Falta de fé. A gente acha que ir à casa espírita, ir à igreja, abrir um evangelho, ler uma página do Emmanuel, isso chama-se intelectualidade. Moralidade é a gente fazer o esforço para que a gente possa projetar isso aqui dentro de nós mesmos. Isso é que vale. Então é preciso que a gente entenda. Dizia o Leon Denis, não precisa você ler a Bíblia, todos os livros das bibliotecas do mundo. Leia uma página e medite sobre aquela página. Meditar é refletir, é ler, é reler, é se perguntar, é subir, é descer, para que a gente possa entender-se como espírito encarnado, que assinamos lá uma ficha para que aqui a gente fosse um projeto que desse certo, e a gente chega aqui, dá de ombros, comigo mesmo, né? Ainda diz isso, está comigo mesmo, então vamos comigo mesmo, a gente vai ver no finalzinho das contas como é que a coisa vai ficar, né? Então, é muito sério. Não brinquemos. Quem tem uma paixão, quem tem algo novo na sua vida, trate de conservar ou trate de viver com propriedade. Não faça da vida um brinquedo. Não faça das suas energias um brinquedo. Não faça daquilo que você tem, que Deus lhe deu, que é justamente a sua inteligência, o espírito, para que possa fazer brilhar a sua luz dentro dessa própria vida, que foi Jesus que falou. Tu és luz, podes fazer igualmente o que eu faço.
Brilhe a vossa luz. Brilhar a nossa luz não é só passar uma flanela com óleo de peroba, não. Na nossa alma. Brilhar a nossa luz é a gente se entender, né, que a gente não está seguindo um caminho muito bom. Ou se a gente já está, palminhas para quem está. Porque quando a dor chega, ela chega bem, e é preciso que a gente tenha muita coragem para que a gente possa entender-se dentro desse contexto. Mas vamos continuar aqui, ainda sobre a questão 919. A resposta foi muito sábia e muito clara. O conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, isto é, do aperfeiçoamento moral da humanidade. A resposta foi muito sábia e muito clara, porque todos os atos bárbaros e insanos tiveram o colorido da ignorância. Mas hoje a gente não pode mais se abonar com essa questão da ignorância. Eu fiz por ignorância, mentira. Quem escutou uma palestra espírita na vida já é responsável, né? Então, André Luiz, ele deixou muita gente de orelha em pé por conta disso, né? Então, aqui ele continua. A resposta foi clara e sábia. Aqui, tiveram colorido assim, da ignorância. A maldade e o sofrimento do homem é apenas a consequência do desconhecimento das leis que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Então, quando ele diz isso, é preciso, ele está dizendo assim, estude, observe, saiba quais são essas leis, se aprofunde nelas, porque você também só vai se conhecer se você se aprofundar nelas, não é? A respeito disso, William Bender fazia as seguintes indagações. Por que deveríamos ser criaturas morais? Qual é o bem que, em última instância, isso nos traz? Ser uma pessoa reta, o que é que isso nos traz? O que tem as virtudes a ver com o nosso lugar no universo? Esse é o propósito do ensino espírita, oferecer respostas a todas essas e outras indagações, e é a isso que nos propomos no presente livro. Então, é para que vocês possam ver o peso desse livro, a importância desse livro. Quer dizer, são livros muito bons, são livros que a gente deve tê-los e deve lê-los também, consumi-los. Educação dos sentimentos. Claro que a gente precisa passar pelos livros do Kardec, não é? A gente deve fazer a nossa instrução dentro da codificação kardeciana. Quando a gente tiver, digamos assim, um pé já enfincado na doutrina espírita, que ela já comece a sair de nós, porque primeiro a gente bebe, né? A doutrina, a gente estuda, depois ela começa a sair, quer dizer, a gente começa a ser diferente, a gente vai ficando diferente, até as nossas relações vão ficando diferentes, a não ser quando a gente queira aquele excesso que não é muito bom, tá? Aquele excesso que ele é muito bom, ele vai fazer com que a gente pise na bola e a gente queira, porque eu quero o diferente. Eu não quero saber dessa história de lei divina, eu vou querer o diferente. Então você vai de um excesso da paixão para o excesso da dor. Mas já doeu? Já está sofrendo? Já está se acomodando? Então, AER, arrependimento. Arrependimento é justamente aquilo que a gente precisa fazer para encher a nossa alma de energias salutares que nos façam tomar a segunda atitude. AER, arrependimento, expiação. O que é expiação? É de sofrer a dor, é passar pela dor, é dizer, pai, está doendo pra caramba, mas eu vou comer evangelho agora. Eu agora vou tentar, de todas as maneiras, acrescentar algo mais à minha fé, para que eu possa entender que a tua misericórdia vai chegar ao meu coração e vai me ajudar a passar por essa experiência dolorosa.
E a reparação, o que é? É a gente, num próximo passo, nessa ou em outra encarnação, não se vangloriar de alguém que esteja passando por aquela situação dolorosa que a gente passou, mas que a gente alongue os nossos braços e o nosso coração para que a gente possa fazer exatamente aquilo que a gente gostaria de ter recebido naquele momento, ou de que a gente não queira que aquela criatura passe. Porque muitas vezes as nossas dores são tão lancinantes que a gente não deseja a um inimigo maior que a gente tenha. Então, isso já é apiedar-se, é começar a conhecer-se, é começar a deixar que Deus conduza os nossos sentimentos, que Deus conduza as nossas emoções e que a gente continue realmente com essa questão de evangelho na nossa vida. Falar em evangelho na nossa vida, como eu nunca mais tinha falado aqui, vou falar novamente. Vocês fazem evangelho no lar? Vocês sabem a beneficência que traz o evangelho no lar? Quando a gente faz evangelho no lar, além de a gente se melhorar, a gente acender uma luz do evangelho no nosso lar, a gente está também ajudando aquele nosso prédio, a todas aquelas criaturas. A gente vai estar também fluidificando as águas daquele prédio e a gente vai estar beneficiando todo o quarteirão, de uma ponta a outra, aqueles que ali morem. Também vai estar beneficiando aqueles que ainda não podem entrar no nosso lar, mas os seus benfeitores espirituais, daquelas tendas que existem nas ruas, para dar sustentação, dar suporte àqueles espíritos belicosos ou muito doentes que estão naquelas instâncias. Os benfeitores deles pedem permissão ao benfeitor do nosso culto no lar para ir ali beber aquelas energias, e eles levam como remédio para doar àqueles que estão sob a sua tutela. Então, isso é algo de muito importante que a gente faz com o evangelho no lar, que muitas pessoas acham que é só uma questão assim boba. Ah, não, faça o evangelho, abra uma página assim, mas leia, faça como disse o Leon Denis, beba essa página, releia e doe com a sua explicação aquilo que você já saiba para aqueles que estão precisando e estão indo ali pegar aquelas energias, né? Então, gente, observar os pássaros do céu. Por quê? Porque a gente precisa acalmar as nossas almas. A gente precisa entender a grandeza e a misericórdia de Deus. Os pássaros dos céus, eles não trabalham, não fiam, não plantam, não colhem, mas Deus permite que eles sejam atendidos nas suas necessidades reais. Eles não atropelam a natureza, eles respeitam a natureza. É tanto que, então ele vai chegar numa árvore e vai ter um ninho pronto. Não, aqui, buscai e achareis, não está aqui no nome do capítulo. Eles vão buscar aquilo que eles necessitam, com a sua simplicidade, para fazer os seus ninhos. Eles não atrapalham as regras de Deus. Então, quando ele diz, não vos ensoberbeis pela preocupação do que vai comer amanhã, do que vai ter amanhã, do que vai vestir amanhã. Por quê? Porque isto é de cada dia. Cada dia tem o seu, ele aqui no Evangelho ele diz, tem o seu mal. Mas cada dia tem a sua cota de energia para ser gerida
naquele mesmo dia, naquele próprio dia. Cada dia tem um magnetismo diferente do outro. Então a gente não pode se atropelar a nossa própria vida, querendo fazer o que tem daqui a 10 dias, a gente querer fazer hoje, se a gente não tem provisão para isso. Isso só vai gerar o quê? Ansiedade. E é por isso que nós somos ainda tão ansiosos, porque a gente não se contenta com aquele que está fazendo hoje, já está pensando amanhã. Você não come, não bebe direito, não dorme direito, você não estuda direito, você não faz nada a contento dentro do tempo estabelecido que tem, porque nem falar mais você tem a coragem de dar um stop, fazer uma pausa, respirar, para falar a próxima palavra. Não é também a gente ficar catando palavras, né? Mas a gente também não pode se atropelar e atropelar os outros, porque isso também seria uma falta de respeito com o outro. A gente levar a nossa ansiedade para o outro é uma falta de respeito, é uma falta de caridade. Por isso, tudo que tem aqui, todas essas passagens que estão aqui de Mateus, é justamente para isso. Acalme-se, eleve o seu pensamento, faça uma prece. Está doendo? Faça mais uma prece. Está difícil? Roga a Deus. Porque se a gente não fizer dessa maneira, com o conhecimento que a gente já tem, pode ter certeza que a gente vai dar um tchauzinho para o planeta Terra. Entendeu? Então, eu já estou botando as minhas orelhas de molho. Já sei que isso também é de capital importância para qualquer um de nós. E a gente vai dizer aqui, olha, ele continua aqui, ele diz assim, ousadia. O que é que falta para que a gente possa fazer dar esse salto na nossa vida? É a ousadia. Às vezes a gente cruza os braços, fica tão amolecido, fica tão cansado. Não, por hoje eu já fiz demais, eu vou me cruzar os braços. Tem que ter ousadia. Olha aqui. Ousadia, porque sem ela não haveria possibilidade para a renovação dos paradigmas. Para a gente mudar, a gente tem que trocar de paradigma. A gente não pode querer mudar mantendo as mesmas, tipo assim, você adoeceu porque você mora num local insalubre, a sua respiração está ruim, aí você vai ao médico, ele te passa remédios, exames, aí você toma os remédios, mas você continua morando na mesma casa onde lhe tornou insalubre. Então diz uma frase, até espírita, não sei quem foi que disse assim, você tem que se curar distante do local onde você adoeceu. Não tem lógica isso? Você tem que se curar distante do local onde você adoeceu. Então é isso. Tem que ter ousadia para mudar. E mudar paradigma, mudar estilo de vida. Ousar, saber e começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade humana. Significa retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos perniciosos e que geram sofrimento e se encaminhar corajosamente por outras veredas, inexploradas ainda, mas que produzem a suprema felicidade do homem. A ousadia da bondade, por exemplo, traz consigo a serenidade no campo da consciência. E a ousadia da compaixão reverbera como um foco de luz no psiquismo das criaturas. Ousar pelos caminhos da retidão de caráter é produzir a grande sinfonia para a paz interior. Ousar, saber e começar, portanto, é colocar o saber a serviço do amor ao próximo. E é justamente essa fusão que planifica a alma para os voos mais altos da espiritualidade, sem as lágrimas da dor. Quando a gente fala aqui amor ao próximo, a gente vai se reportar, como diz o próprio capítulo, né? A terra, a produção da terra,
a produção que a terra pode nos dar, ela produz muito, ela produz demais, principalmente um país como o Brasil, um país tropical, onde se plantando tudo dá. Aqui só não se morre de fome, porque tem o suficiente. Só que os excessos, aqueles nossos supérfluos, é que fazem com que a gente fique achando que tudo está muito difícil, porque a gente tem um emprego que ganha 2.000, mas você não se preparou e quer ganhar 50. É preciso que a gente também se dê o trabalho de se preparar para que a vida devolva para a gente. Nós só temos da vida aquilo que nós só temos da vida aquilo que nós damos para a vida. Ela nos devolve nem mais nem menos um tostão do que aquele que a gente dá para ela. Então, se a gente quer estar melhor, é preciso que a gente faça melhor. Então, a produção da terra também, ela produz o suficiente. Só que aqueles que acham que são donos de tudo, eles arrebanham aquele que seria para ser distribuído equitativamente com os outros, em termos de cristianismo, em termos de cristandade, em termos de amor ao próximo, não é? Mas a terra produz. Isto a gente vai entender quando a gente ler o Evangelho, né? No seu capítulo, no final desse capítulo, né? Dessa lição aqui, quando ele vai nos chamar a atenção. Olha, que a terra produzirá por amor de Deus, porque Deus é quem provê tudo, o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, caridade e de amor ao próximo, haverá os bens que ela dá, eles haverão de ser suficientes para todos. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar, produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente e do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Daí Jesus haver dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Tem uma página aqui para a gente terminar, né? Que é do livro Taça de Luz, Psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é Programa Cristão, o nome da página. E Emmanuel nos diz: para esse programa cristão, a gente deve aceitar a direção de Jesus. Isso é, Evangelho em primeiro lugar, não é? Consagrar-se ao Evangelho Redentor. Não é só ler, mas a gente tentar botar em prática. Dominar a si mesmo é o conhecer-se. Desenvolver os sentimentos superiores, é exatamente sair daqueles extremos, daqueles excessos, para que a gente possa dar conta da nossa própria vida, né? Acentuar as qualidades nobres. Como é que a gente vai acentuar as qualidades nobres? A gente vai orar, a gente vai ler bons livros, a gente vai fazer o bem, a gente vai socorrer alguém que necessita, a gente vai se socorrer também, né? Sublimar aspirações e desejos. Isso é, esse desejo vai me fazer bem? Isso que eu quero fazer vai me fazer bem? Não,
a gente deixa para lá. A gente tem que fazer essas escolhas para a gente aprender a ser feliz, né? Combater as paixões desordenadas no campo íntimo. Isso aqui cada um fica por si, tá? Essa questão também está muito interessante aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. Pois eu apanho. Esse livro aqui, a questão a 129, a lição 129 deste livro, onde nós vamos ter ali a origem das tentações. Gente, quem tiver, por favor, leia, porque isso é importantíssimo. A gente ainda acha que Deus é o dono dos nossos estragos, entendeu? Acrisolar a virtude, quer dizer, aquela que você já tem, procure conservá-la. Enquanto você conserva e trabalha aquela virtude, outras desabrocharão. Intensificar a cultura, melhorando o conhecimento e aprimorando aptidões, quer dizer, estuda e trabalha. Iluminar o raciocínio, também através do estudo, através do evangelho, através do trabalho no bem. Fortalecer a fé. Dizem os estudiosos que esse nosso conturbério de insatisfação é justamente porque a gente perdeu o caminho de Deus, é porque a gente perdeu a fé. A gente não tem mais fé, e quando a gente não tem fé, quando a gente não sabe que Deus é o nosso Pai superior, bom, digno, justo, e tudo Ele nos provê, a gente se deixa desencaminhar pela vida, a gente perde, aliás, a gente entra num clima de desesperança, porque Jesus, Ele nos deu a esperança, nos deu a vida, Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, né? Isso é esperança, alegria, coragem. Iluminar o raciocínio, a gente já falou, fortalecer a fé, dilatar a esperança, Vamos, alegria não faz mal para ninguém. É preciso que a gente também seja alegre, que a nossa alegria possa contagiar o outro. Bicudo não vai beijar o outro. A gente tem que, como diz o outro, mostrar as espigas de milho, né? É interessante, é necessário, né? A gente mostrar a espiga de milho é muito bom. Então, abraçar, beijar o outro. Claro que não é todo mundo que aguenta, não aguenta mesmo, abraço. Tem gente que não tolera ser tocado, mas a gente pode rir. A gente pode acenar com um beijo, com um abraço, entendeu? Aquele beijinho de dedo. Isso é um começo. Cultivar o bem. Faça a você e ao outro. Semear a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem sabe a verdade também sabe o caminho e vai seguindo, né? Está se libertando. Renovar o próprio caminho, pavimentando com trabalho digno. Isso aqui o trabalho voluntário, é muito, muito bom para isso, entendeu? Renunciar ao menor esforço. Renunciar. Deixe de ser preguiçoso e vá trabalhar. Trabalho. Lembra qual foi a proposta que Emmanuel fez ao Chico Xavier? Você vai querer que eu trabalhe com você? Sim, eu quero que você trabalhe comigo. Mas quais são as bases? Disciplina. Que isso? Tanta disciplina? Sim, Emmanuel. Sim, Chico. Disciplina, o que é isso? É trabalho. Enquanto a gente está trabalhando, a nossa alma está focada naquilo que a gente está fazendo. Então, isso é uma disciplina. Então, trabalhar. Disciplina. Apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Nós sempre damos uma desculpa, né? Não, hoje eu não vou porque está chovendo, amanhã não vou porque eu vou ao trabalho mais cedo, amanhã eu vou fazer ginástica, né? Realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros. Isso é, perdoe-se. Ame-se, cuide-se. Concretizar os ideais elevados que norteiam a crença. Isso é, a doutrina espírita é libertadora, a doutrina espírita é consoladora, a doutrina espírita é um mar de bondade. E o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? Colocar-se em esfera superior no plano escuro da maledicência.
Então, isso é, deixa a maledicência para lá, vamos acender a nossa luzinha, vamos passar aquela flanela na nossa luzinha, ela ainda está meio apagada, mas a gente tem que passar, deixa para lá aquela história de maledicência. Porque quando a gente está tentando evoluir, muita coisa, muita casca de banana nesse sentido, aparece para a gente escorregar, entendeu? Enfrentar corajosamente os problemas difíceis da experiência humana. Ah, que ninguém tem, só eu. Só eu que tenho um problema difícil hoje. Então a gente precisa enfrentar. Acender a lâmpada da boa vontade, onde haja sombra de incompreensão. Às vezes a gente diz assim, nossa, falaram tão mal de Jesus ali, eu não falei nada, mas que falta de coragem, né? Falta de coragem. Encontrar nos obstáculos os necessários recursos à sua própria superação. Lembra que falei dos excessos, das paixões que a gente tramita pelos nossos caminhos tortuosos até chegar à dor extrema? Aqui. Esses obstáculos, eles são necessários aos recursos para a nossa superação. Se a gente comprou naquela farmácia essa história, então vamos comprar na farmácia melhor o remédio chamado Evangelho. Perseverar no bem até o fim da luta. Situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. Então, Jesus acima de tudo. É o meu guia, é o meu médico, é o meu salvador. Há de ser, mesmo que ainda não tenha assim muita coisa, mas eu tenho que trabalhar essa fé, porque Deus é tudo. Você não tem aquela lição, não, o Zé Sérgio já chegou. Obrigada, beijo, fique com Deus.